Olá, pessoal. Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast de cardiologia, o Cardio Update, atualização direto da fonte. Eu sou o Dr. Remo Furtado, médico cardiologista, diretor de pesquisa clínica do BCRI e também professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP. Neste primeiro episódio, nós temos um tema bastante especial, com um convidado bastante especial também. Eu estou aqui do lado do Dr. Pedro Barros, que é o Chief Medical Officer do grupo BCRI Galen Academy e MD Health. Pedro, prazer estar aqui com você. Olá, Remo, prazer estar com você, prazer estar com o Renato, prazer estar com os colegas que acompanham também o nosso podcast. E, pessoal, para este primeiro podcast, nós já vamos começar com algo muito relevante para a sua prática em cardiologia. Nós vamos trazer aqui uma história, o passado, presente e futuro, da anticoagulação oral na fibrilação atrial. E para falar de fibrilação atrial, ninguém menos que o professor Renato Lopes, que é professor titular da Duke University, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, e também o fundador do BCRI Galen Academy. E o professor Renato Lopes, ele tem enormes contribuições nessa área, com vários estudos de altíssimo impacto, como Aristotle, Augustus e, mais recentemente, o Artesia. Todos eles focando em encontrar novas estratégias para melhor tratar os nossos pacientes com FA. E além desses, tem muito mais ainda, né, Renato? Isso não acaba só aí, tem muito mais coisa aí, depois a gente vai falar. Renato, prazer tê-lo aqui. Obrigado, Remo, Pedro, é um prazer estar com vocês nessa grande iniciativa, onde mais uma vez a gente inova, trazendo o que há de mais moderno na medicina, conhecendo a história, revivendo a história, conhecendo o presente e tentando já também entender o que está por vir, que é fundamental, mas sempre com uma visão muito crítica, uma visão muito técnica, mas ao mesmo tempo de aplicabilidade clínica para que o paciente possa realmente ser o centro de tudo que a gente faz na pesquisa, né? Quando a gente sempre fala se a gente faz pesquisa hoje, a gente faz porque existe o paciente. Nosso objetivo é que, obviamente, os médicos estejam mais bem preparados, com os soft skills, com os hard skills, para poder realmente tratar melhor os seus pacientes. Então, acho que realmente vocês estão de parabéns aí por essa mais nova iniciativa e que a gente espera que beneficie muitos médicos e profissionais de saúde no Brasil. Renato, então eu vou pedir para o pessoal colocar aqui uma figura. Para você que está acompanhando no YouTube, você vai ter uma figura que basicamente nós resumimos aqui a linha do tempo da história da anticoagulação na FA. Então, a anticoagulação ela começa com um remédio muito conhecido, acho que todos os cardiologistas, todos os clínicos, que é a varfarina. Então, como é que começou essa história, Renato, da varfarina ser utilizada e por que ela começou a ser o primeiro anticoagulante? E até fazer uma pequena correção, Remo, na verdade começou com o dicumarol, e aí depois veio a varfarina na sequência, mas tem uma história bastante peculiar em relação a isso. E isso é importante lembrar que, teoricamente, até indícios de anticoagulantes, né, com a iridina veio até antes da própria varfarina, mas, ou os inibidores de vitamina K, mas a gente está focando aqui basicamente em anticoagulação oral, e aí realmente a rainha da anticoagulação se tornou, nos últimos 80, 70 anos, a varfarina. Mas a história é muito interessante, o Remo, porque isso começa lá em Wisconsin, nos Estados Unidos, na década de 1920, onde tinham aquelas fazendas enormes e os fazendeiros começaram a perceber que as vacas comiam uma certa erva, um certo tipo de feno, e esse feno levava as vacas a sangrarem espontaneamente e morrerem de sangramentos internos, sangramentos graves. E aí começaram muitas vacas a morrer e levaram para a Universidade de Wisconsin as vacas que morriam para que pudesse o sangue ser coletado e pudesse ser estudado. Então, baseado nesse caso, né, então as vacas comiam o feno de trevo doce, chamado, né, feno de trevo doce, que por algum motivo levava ao sangramento desses animais. E aí os pesquisadores na época conseguiram isolar a molécula que seria no futuro um chamado inibidor da vitamina K, que atuava nos fatores da anticoagulação, ou melhor, nos fatores da coagulação, né? Fator 2, 7, 9 e 10, e que, portanto, tinha uma ação anticoagulante muito grande. E aí nasce realmente esse conceito. Algumas décadas depois, lá no começo da década de 40, aí a gente acaba tendo
realmente a aprovação. Antes da aprovação na medicina, lembrar que esse efeito foi tão interessante que foi usado como veneno de rato. Então as pessoas usavam essa substância como veneno de rato. E como é que morriam os ratos? Sangrando. Eles morriam sangrando com sangramentos graves, importantes, intra-abdominal, intracraniano e assim por diante. Então vejam que era um veneno que depois de alguns anos acabou sendo aprovado para ser usado em 1954, ou seja, algumas décadas depois. É aprovado para ser utilizado com a ideia de afinar o sangue numa situação de trombose, numa situação grave chamada infarto agudo do miocárdio. Em 1954, então, é aprovada a varfarina. E veja que interessante. E no ano seguinte, em 1955, o que acontece? Um presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, tem um infarto e é usado a varfarina para salvar ele no infarto. E isso passou a ser um slogan e passou a ser parte da publicidade da varfarina, de ter a possibilidade de afinar o sangue, ajudar numa situação de trombose como um infarto, e que salvou um dos presidentes do Estado, na época, o presidente Eisenhower dos Estados Unidos. Então veja que interessante. Esse caso foi muito interessante porque havia um preconceito com a varfarina, justamente por ser o veneno de rato, e inclusive o nome do veneno, né? Inclusive usava a varfarina da mesma forma, mas na medida que um presidente usou e isso foi divulgado para a população, diminuiu esse preconceito. Perfeito. E aí a varfarina passou, né, então, desde 1954, então veio aí mais 70 anos, realmente a ocupar esse lugar em várias áreas da medicina, não só a cardiologia, como o que eu chamo a rainha da anticoagulação, onde durante anos a gente tentou descobrir novas opções e nunca a gente conseguia, Remo. Sempre a gente tentava e a varfarina ganhava. Tentava contra a aspirina, ela ganhava. Tentava com a aspirina mais o clopidogrel, ela ganhava. Tentava com o inibidor direto de trombina bem inicial, a chimelagatrana, ela ganhava. Então veja que, na verdade, a droga não era tão segura, né, como foi o caso da chimelagatrana, com a hepatotoxicidade. Então veja que a gente tentou muito e a varfarina nunca conseguia, a varfarina sempre ganhava. As outras drogas, as outras opções terapêuticas nunca venciam a varfarina para FA. E aí a gente acaba tendo que lidar e aprender muito sobre ela, aprender muito sobre o controle de RNI. A gente ganha muita experiência porque se torna o anticoagulante de eleição, não só para FA, mas para vários cenários clínicos da medicina. Mas sempre com aquela ideia, é muito boa, mas é muito ruim. Por que é muito boa, muito ruim? Porque ela tem por exemplo, para o AVC, na FA, já partindo agora para a década de 80, né? A gente começa com os estudos pivotais de varfarina versus placebo, então tem 6 estudos pivotais. Esses estudos foram feitos no final da década de 80, começo da década de 90, então veja uma área muito diferente da medicina que a gente pratica hoje. Lembrar que o primeiro inibidor de ECA foi liberado em 1987, primeira estatina em 1987, então é essa época. Eu nem tinha nascido, eu acho. Já estava, assim, 80. Então, São Pedro era criança, então veja que a gente está falando de uma era muito, onde a medicina é muito diferente da que a gente pratica hoje. Mas mesmo assim, esses 6 estudos juntos conseguem mostrar um benefício gigantesco da varfarina em reduzir AVC e embolia sistêmica. Em 64% redução relativa do risco de AVC e embolia sistêmica. Então, realmente, estudos não muito grandes, eles totalizam juntos 2.900 pacientes. Então, vejo que 6 estudos juntos têm somente 2.900 pacientes, mas com um efeito de tratamento tão pronunciado, tão grande, que a varfarina se torna, então, realmente a droga de eleição, classe 1A, para ser usado no paciente com FA, para ser usado com a ideia de diminuir o risco de AVC e embolia sistêmica, nesse doente de FA que tem risco, que tem um score naquela época, um score de CHADS elevado, e, portanto, ela é muito boa. Porém, ela é muito ruim. Ela é uma droga que o risco de sangramento é muito alto, particularmente nos pacientes mais idosos. O risco de sangramento intracraniano é muito grande, principalmente em pacientes acima de 80 anos. É uma droga que tem uma meia-vida muito longa, então o manejo dessa droga perioperatório é muito difícil.
é uma droga que é metabolizada no fígado e tem diferentes expressões de metabolização, que podem ter pacientes que metabolizam muito e outros que metabolizam pouco. Tem que coletar o RNI todo mês para fazer esse ajuste, o que é sempre uma inconveniência. E é uma droga que interfere demais com inúmeros alimentos e inúmeros medicamentos, porque ela na verdade, por ser um inibidor da vitamina K, ela acaba tendo essa interferência com muitos alimentos e com muitos medicamentos. Então, vejo que tem uma série de efeitos colaterais, uma série de inconveniências, tem uma série de riscos que fazem com que ela é uma droga excelente, diminui um evento muito importante na medicina, que é o AVC, e que a gente esperaria, portanto, que todos usassem, e só 50% das pessoas que são elegíveis usam a varfarina. E dos 50% que usam, só 50% estão na faixa terapêutica. Porque tem uma faixa terapêutica, além disso, uma faixa terapêutica muito estreita. Um RNI entre 2 e 3, que é muito difícil controlar. Então, veja que a gente tem aí 75% das pessoas com FA sob risco de AVC desprotegidos, porque não estão nem usando a varfarina ou usando de uma forma inadequada. Então, apesar de a gente ter uma droga muito boa, que era a rainha, havia um espaço muito grande para desenvolver novas opções. Então, vocês veem, a história da varfarina, ela é uma história bem longa, é um medicamento aí que tem quase um século. Começa lá com as vacas, mostrando que as vacas são importantes, né? Dão carne e leite, deram a varfarina para nós. Vira veneno de rato, salva a vida de um presidente e virou um medicamento realmente muito conhecido, né, Pedro? Eu lembro que quando nós éramos residentes, nós tínhamos uma prática grande, porque a gente recebia na emergência pacientes sangrando, muitas vezes por conta desse INR lábio que o professor Renato falou. Então, você lembra que tinha uns desafios, né, no manejo? Exato. A decisão em relação à anticoagulação era muito simples por várias décadas, porque esse paciente estava internado era heparina não fracionada até a década de 80, né, quando começaram a surgir as heparinas fracionadas, né, de baixo peso molecular e depois o Fondaparinux. E a anticoagulação oral era varfarina. Então, o paciente precisava de anticoagulante, o internado era não fracionado e o paciente ambulatorial era antagonista de vitamina K, de uma maneira mais ampla. E aí, a partir daí, surgiram opções para você poder manejar, no caso do anticoagulante oral, particularmente já no século atual, no século XXI, em que a gente começou a realmente ter opções na prática, além dos antagonistas de vitamina K. Mas isso gerou uma experiência muito grande no manejo desses pacientes, tanto do ponto de vista de entender essas dificuldades que são, de fato, que acontecem, que a gente muitas vezes não consegue reverter, o que gera a necessidade, a oportunidade de uma nova terapia, uma necessidade não atendida, mas, ao mesmo tempo, para aqueles pacientes que até hoje continuam usando varfarina, essa experiência pregressa nos ajuda muito a manter esse paciente dentro da faixa melhor controlado. E, Renato, agora, já que nós temos um monte de limitação da varfarina, é um medicamento, pessoal, lembrando que é um medicamento que tem a sua eficácia, 64% de redução de AVC é muita coisa, inclusive redução de mortalidade. Se você comparar anticoagular contra não anticoagular, você reduz mortalidade, porque o paciente vai ter menos AVC, apesar do sangramento. Só que aí vem um desafio. Como é que você vai testar uma nova molécula para substituir a varfarina num cenário em que você não pode testar contra placebo? Porque seria complicado, você não dá anticoagulante. E aí é onde nós entramos na era, que talvez uma das eras mais interessantes e ricas da cardiologia, que foram os anticoagulantes orais diretos. Então, como é que foi o desafio de fazer esses estudos? Porque é importante a audiência entender, até para saber o que é que foi comparado. Então, como é que você faz um estudo em que você já tem uma molécula que funciona, apesar das limitações aí que você disse? Sem dúvida, Remo, esse ponto que você falou é muito importante, né? Porque agora não era mais no final da década de 80 que eu podia fazer os estudos placebo controlados, ou seja, varfarina versus placebo. Porque agora eu já sei que a varfarina reduz o AVC. Agora a varfarina já é o standard of care, já é o padrão. Então agora eu não consigo mais fazer o estudo placebo controlado. Agora eu tenho que descobrir novas drogas e o meu comparador é o que tem de melhor. E o que tem de melhor naquela época era a varfarina. Então veja que interessante. Então agora a gente passa de ter não mais estudos placebo controlados, mas estudos contra uma molécula, contra uma droga que funciona muito, que é a varfarina.
Então não dava mais para poder fazer estudos que tivessem apenas 100, 200, 300 pacientes, porque o benefício da varfarina é muito grande. E a gente teve que começar a fazer estudos para pelo menos mostrar uma não inferioridade. Porque se a gente fosse desenhar um estudo para mostrar a superioridade de algo que já é 60%, 64% bom, a gente ia ter que ter um estudo com 100 mil pacientes, o que é inviável. Então, no começo do ano 2000, a gente começa esses estudos. O primeiro foi o programa SPORTIF, com inibidores diretos da trombina, a chimelagatrana, que se mostrou benéfica no paciente com FA quando comparado com a varfarina. E quando estava prestes a ser aprovada, acabou que foi suspensa pela hepatotoxicidade. Então, era uma droga que funcionava como anticoagulante em relação à varfarina, porém, a segurança não estava lá. Deu ruim no sentido de hepatotoxicidade. Então, foi tirada, não foi nem aprovada. Estava quase sendo aprovada, não foi aprovada. Mas a gente estava no caminho, então, certo. Mas lá. Olha, tem uma droga, tem uma classe nova, inibidor direto da trombina. Talvez a gente possa desenhar os estudos de não inferioridade, estudos maiores. Não, veja que os estudos de esporte, principalmente o 3, o 4, é um estudo de 3, 4, 5 mil pacientes. Mas talvez a gente esteja no caminho certo. Se a gente tiver drogas com mais segurança hepática, com mais segurança na metabolização, e se a gente desenhasse estudos de não inferioridade com um número grande de pacientes para mostrar que pelo menos essas drogas iam ser não inferiores à varfarina. E aí a gente está falando de 2004, 2005, onde eu já estava, isso já faz parte da minha vida, aí esse momento histórico já se confunde um pouco com a história da minha vida, inclusive, onde a gente, em discussões com o FDA, olhávamos os estudos da década de 80, aqueles do placebo controlado, para tentar definir o quê? Que população nós vamos estudar com FA? Vai incluir pacientes com prótese mecânica? Vai incluir pacientes com doença reumática? Não, esses doentes não podem entrar, porque esses doentes lá na década de 80 não entraram. Então, a gente começou a olhar as margens de não inferioridade. Se a gente vai fazer estudos de não inferioridade, tem que ter as margens. Qual que é a margem científica? Qual que é a margem que é aceitável clinicamente falando do ponto de vista médico? Então, essas discussões foram inúmeras com o FDA, a ponto que a gente publica um white paper definindo quais são as margens de não inferioridade para serem utilizadas, que vão preservar 50% pelo menos dos benefícios da varfarina, ou que vai preservar pelo menos 75%, ou que vai preservar 50% ou 25%, ou que vai ser melhor que a varfarina, eventualmente num caso de superioridade. Então a gente define isso cientificamente falando, a gente aprova isso com o FDA, eles concordam de como usar essas margens de não inferioridade, e aí as diferentes companhias identificam suas moléculas. E nascem dois grandes alvos de moléculas. Um inibidor direto da trombina, semelhante ao chimelagatrana, mas uma geração mais moderna, chamada dabigatrana. E 3 inibidores direto do fator 10 ativado. O fator 10 ativado realmente como uma ação muito de intersecção entre a via intrínseca e extrínseca da coagulação. Consequentemente, um alvo interessante e inibir diretamente o fator 10 ativado, não de maneira indireta, como outras drogas, como o próprio... Antagonista de vitamina K. E o próprio Fundaparinux, né? E você poderia inibir de maneira direta e oral. Então, era algo muito interessante. Então, com essa ideia já dos desenhos de estudo definidas, os desenhos de estudos definidos, em concordância com o FDA, e os novos alvos terapêuticos surgindo, a gente lança 4 estudos quase que simultaneamente no mundo. Estudo RELY, nesta ordem, estudo ROCKET, estudo Aristóteles e o estudo ENGAGE, testando 4 anticoagulantes novos na época. O estudo RELY da bigatrana, o estudo ROCKET, a rivaroxabana, o estudo Aristóteles,
a apixabana, e o estudo Engage, a edoxabana. E esses 4 estudos, vejam que são estudos de 18 mil pacientes, 14 mil pacientes, 22 mil pacientes. Então, estudos muito grandes, todos olhando como desfecho de eficácia o AVC e a embolia sistêmica, que é sempre que a gente quer diminuir no doente com FA, e como desfecho primário de segurança, o sangramento, que é o desfecho de segurança de qualquer estudo de anticoagulantes. Então, a gente lança esses 4 estudos grandes, com 40, 45 países, mais de 1.000 centros no mundo inteiro. Nós tivemos o prazer, por isso que eu falo que essa história acaba se interferindo com a história da minha vida, porque 2 desses estudos foram coordenados e liderados por nós na Duke, o Rocket e o estudo Aristóteles. E com isso a gente espera-se, então, o estudo começa em 2005, 2006, e quando é em 2009, 2011, 2013, vêm os resultados desses 4 estudos, onde todos conseguiram mostrar pelo menos a não inferioridade para o AVC. Então vejam que já era uma grande vantagem. Poxa, depois de quase 70 anos, a gente consegue ter drogas que são não inferiores à varfarina para o AVC, mas que talvez sejam mais seguras, talvez sejam mais fáceis de tomar, talvez tenham algumas vantagens farmacocinéticas e farmacodinâmicas que possam tornar essa classe chamada anticoagulantes não vitamina K dependentes, os NOACs ou os DOACs, anticoagulantes orais diretos, para se tornar o padrão ouro no século XXI. Então, essa foi a história para chegar lá. Todas conseguiram a não inferioridade, 2 delas, veja que interessante, além de atingirem a não inferioridade, conseguem o que era inimaginável para nós, que era ser superior à varfarina, ou seja, já ser igual está ótimo, porque você reduz o AVC em 64%. Mas você bateu 64%, era inimaginável. E a dabigatrana, na sua dose 150, 12 em 12, conseguiu, e a apixabana, na sua dose 5 mg de 12 em 12, também conseguiu. Todas foram pelo menos tão seguras quanto a varfarina. Algumas delas foram mais seguras, como a própria apixabana, como a própria edoxabana, como a própria dose de 110 de 12 em 12 da dabigatrana. Mas, de maneira geral, todas foram pelo menos não inferior. E todas tiveram a grande vantagem, que na minha opinião é talvez a maior contribuição dos DOACs para a nossa realidade médica hoje, que é todas elas, as 4 drogas, conseguiram ter reduções de 50% a 55% nas taxas de sangramento intracraniano. Isso é muito bom. Quando comparado com a varfarina. Que a gente sabe que o doente que usa varfarina, nosso grande medo é que ele sangrava na cabeça. Isso aí é... Porque quando ele sangra na cabeça, a mortalidade em 30 dias é de 50%. Nossa, é uma tragédia. Pode chegar a 50%. Então, é uma mortalidade muito alta. Então, a gente tinha muito medo. Inclusive, um grande neurologista dos Estados Unidos, chamado Miller Fisher, ele falava que quem nunca quem anticoagulou algum paciente na sua vida, com certeza acordou no meio da noite com uma sudorese fria. Porque era o medo que o médico tinha, que algum dia esse doente poderia sangrar na cabeça. Então, era um grande medo. Então, você ter hoje uma classe chamada DOAC, que tem 2, na verdade, 2 mecanismos de ações, o inibidor de adilatrombina e os inibidores de fator 10A, que juntam formam essa classe grande chamada DOAC. Que todas as moléculas, as 4 delas, que é um inibidor de adilatrombina e 3 inibidores direto do fator 10A. 4 drogas, todas conseguem diminuir o sangramento intracraniano em 55% quando comparado com a varfarina. Essa, na minha opinião, é a maior contribuição dessa era. E só 2 observações aí sobre o que você colocou, Renato. Primeiro, essa história de hemorragia intracraniana, Pedro, eu lembro muito bem um paciente que eu perdi no internato, 40 anos de idade, era um paciente valvopata com prótese metálica e sangrou na cabeça por varfarina. Então, é uma tragédia mesmo, algo terrível. E outro detalhe importante, quando é sobre a questão do estudo de não inferioridade, para você que está ligado aí no podcast, rapidamente só para explicar o que é isso. Aliás, Pedro, se o pessoal quiser saber mais, vai lá em Galen Academy,
tem lá cursos, escrita científica, leitura científica, enfim, tem um monte de material lá, mas só para explicar rapidamente, a não inferioridade é quando você quer testar um novo medicamento e quer que a eficácia dele seja pelo menos igual. Então você joga pelo empate. Se empatar, está bom. Por que você faz isso? Porque geralmente você tem alguma vantagem já embutida. Então, no caso dos NOACs ou DOACs, você tem a conveniência, é mais fácil usar, não tem toda essa história de NR, interação medicamentosa, etc. E aí, alguns deles também testaram aquela história, você joga pelo empate, mas acaba ganhando. Então, alguns tiveram essa característica. Tiveram, além da não inferioridade, a superioridade, como foi colocado pelo Renato. Pedro, agora eu te pergunto uma coisa. Na sua prática clínica, que fatores você utiliza para escolher o DOAC no seu paciente? Como que você vai ali escolher quem é quem e qual o paciente adequado para cada um? Pergunta muito importante, Raymond, porque a gente não tem uma comparação direta entre eles para tomar essa decisão, que seria o melhor modelo para a gente definir qual seria, de fato, o medicamento de escolha. Então, vai muito de acordo com as características que a gente identifica dos próprios resultados dos estudos, em termos de segurança, em termos de análise de subgrupos, que geram hipóteses, mas também reforçam atributos em relação ao medicamento que nos ajudam nessa tomada de decisão. Então, por exemplo, se um paciente tem um risco maior de sangramento gastrointestinal, a gente tem isso de uma maneira, vamos dizer assim, mais ampla em relação aos DOACs, mas, por exemplo, na apixabana, isso não foi identificado de uma maneira tão diferente em relação à varfarina. Então, traz uma segurança para o uso desse medicamento. De acordo com outras características do paciente, que a gente também vai discutir adiante, que são gaps que surgiram, a gente vai ter evidências mais robustas para determinados tipos de anticoagulantes. Então, quando o paciente, por exemplo, tem uma prótese biológica, quando esse paciente tem uma doença, no caso, valvar reumática, aí a gente vai entrar na discussão até se o DOAC deveria ser colocado ou não, a gente vai chegar nesse momento da linha do tempo. Então, a gente tenta trazer as informações, obviamente, dos estudos pivotais para tomar essa decisão, mas quando não achar essa resposta através de uma comparação direta, esses atributos ajudam na tomada de decisão. E Remo, só uma coisa, já que você lembrou bem do estudo de não inferioridade, mas só para a audiência lembrar que neste caso particularmente não era placebo controlado, lembra? Era varfarina. Sim. Então, lógico que a gente queria jogar pelo empate, como você disse, mas é que, na verdade, jogar pela vitória, que seria a superioridade, seria impossível. Isso, exatamente. Por quê? Porque exigiria um tamanho de amostra de 100 mil pacientes e um dinheiro que não existe para fazer, porque a média de custo desses estudos pivotais, cada um, foi em torno de 750 milhões de dólares, um estudo. Ou seja, para ter 18 mil doentes. Imagina se a gente fosse fazer um estudo com 100 mil pacientes. Seria quase que inviável. Então, foi porque o comparador, nesse caso, não era placebo e já era muito bom, então o empate já estaria de bom tamanho. Que, na verdade, o de não inferioridade até aceita perder por pouco, né? Considerando aí o intervalo de confiança, mas na prática o racional está no empate. E outra coisa interessante nas pesquisas com DOACs contra a varfarina é porque, como a varfarina eu preciso controlar o INR do paciente, você tem uma dificuldade de tornar esse uso da varfarina cego para o investigador e para o próprio paciente. Então, entrou aí nesse caso o modelo double dummy, né? Que você tem o medicamento que você de fato oferece ao paciente, seja a varfarina ou o DOAC, ao mesmo tempo você vai ter um placebo semelhante, que inclusive se for a varfarina ou placebo, vai gerar um INR falso para um ajuste terapêutico que na verdade não tem. Deve ser cega. Então foi muito complexo a gente fazer isso, porque a gente tinha que criar o sham INR, ou seja, um RNI falso, sham, Fake. fake. Então mesmo. a pessoa ele tomava um comprimido que era a pixabana real, mas ele também tomava um comprimido que era a varfarina placebo. E aí ele não sabia o que ele estava tomando, qual era o real e qual era o placebo. Só que se viesse um RNI verdadeiro, ele saberia que é a varfarina que ele está tomando. Então você perde o cegamento, não podia acontecer. Então o que aconteceu? A gente teve que desenvolver um programa do software que identificava que aquele paciente estava tomando o placebo de varfarina, dava um RNI, às vezes 1.7, baixo ou alto, e pedia para o investigador ajustar o placebo. Porque senão, se viesse cegamento. Se viesse sempre 2,5, 2,5, 2,5, falando, tá muito perfeito, não é real isso. Então, tinha que ter variabilidade
no RNI falso com o ajuste da varfarina placebo, para que o investigador nunca soubesse, o paciente nunca soubesse qual era a medicação real que ele estava tomando. Então, esse aspecto double dummy, né, que também a gente discute muito na nossa pós-graduação como fazer, ganhou grande força nos estudos de DOAC. Então, foi muito bem lembrado. E como a gente é muito transparente aqui e busca sempre a ciência, lembrar que a despeito de todas essas vantagens dos DOACs, duas coisas são importantes. Quando a gente analisa eles combinados numa forma de meta-análise, teve alguma desvantagem? E a grande desvantagem, o grande calcanhar de Aquiles do DOACs, qual é? O sangramento gastrointestinal. Porque o sangramento gastrointestinal, como classe, eles todos combinados, eles aumentam com os DOACs em relação à varfarina. Aí você pode perguntar, por que acontece isso? Bom, a gente não sabe exatamente por quê, mas uma das possíveis explicações é que os DOACs são metabolizados no trato gastrointestinal. E a varfarina é metabolizada no fígado. Então, por isso, você poderia aumentar o risco de fazer com que pequenos sangramentos aumentassem sua magnitude e, consequentemente, sangrassem mais. Porém, também é importante lembrar que isso foi verdade neles analisados como um todo, mas para a apixabana, como o Pedro bem disse, isso não aconteceu. Para a apixabana, 11% a menos sangramento gastrointestinal do que a varfarina, não estatisticamente diferente, mas numericamente diferente. E, consequentemente, é um dos critérios que a gente usa para a prática clínica. Doente de alto risco de sangrar no estômago ou no trato gastrointestinal como um todo, a gente prefere a apixabana em relação aos outros por conta desses achados. Então, de novo, lembrando que nada é 100% na medicina e que não tem free lunch, né? E que, apesar de todo esse avanço, existiram gaps. Esses gaps não foram bem representados nos estudos, a gente foi fechando alguns deles, que a gente vai lembrar daqui a pouco quais foram esses, e em alguns a gente ainda não conseguiu fechar, mas que a gente está no caminho para tentar fechar. Pedro, só lembrando esse modelo Double Dummy, eu, se fosse investigador desse estudo, eu só para testar o device, eu ia mandar meu paciente ficar comendo alface toda hora para ver se realmente mudava, mas realmente... O Remo quer burlar. Quer burlar, né, para ver se alterava. Agora, Renato, falando em gap, isso é um ponto importante. Esses estudos, eles decretaram realmente, inclusive foram aprovados, os medicamentos foram incorporados, né, nos guidelines, classe 1, bonitinho. Porém, havia populações que não foram totalmente bem esclarecidas. E uma população que dá uma dúvida enorme, isso sempre foi discussões e discussões em todo o round de unidade coronária, é o que fazer com aquele paciente que, por um lado, precisa de anticoagulante, por causa da FA, e, por outro lado, precisa de antiplaquetário, principalmente ou porque ele teve síndrome coronária aguda ou porque ele foi submetido a angioplastia. Aí você fala, bom, vamos tentar uma solução simples, dá apenas o anticoagulante. Mas isso, teoricamente, não funcionou porque o anti-ADP é melhor que o anticoagulante para trombose de stent. Já foi mostrado. Aí você fala, então tá bom, muda, vamos dar só o antiplaquetário, só que a gente já teve o estudo Active mostrando que a varfarina foi melhor do que o clopidogrel. Então, fica aquela história. Então tá, então vamos fazer o seguinte, já que ele tem que tomar aspirina mais clopidogrel e anticoagulante, então dá os 3. Opa, mas dá os 3, você também paga um preço enorme, que é sangramento. E aí, para resolver isso, aconteceram também outros estudos pivotais importantes, um deles liderados por você, e que procuraram preencher esse gap. Então, conta pra gente o que, afinal, nós temos que fazer numa situação dessa. Perfeito, Remo. Acho que você definiu bem o quanto isso incomodava todos nós, enquanto esse cenário clínico era tão comum, mas, ao mesmo tempo, a gente não tinha dados, porque esses pacientes com FA e doença coronária que exigiam dupla antiagregação plaquetária não foram representados nos estudos de FA, e os pacientes com doença coronária que exigem a dupla antiagregação plaquetária, mas que têm FA, não foram representados nos estudos de stents. Então você tinha um gap. O que fazer com essa população? Onde a combinação de antitrombóticos aumentava demais o risco de sangramento. E para você ver como é complexo, Remo, se a gente fizesse uma matemática, as permutações das diferentes opções que eu posso usar, onde eu tenho diferentes antiagregantes, diferentes doses,
diferentes anticoagulantes, diferentes doses, diferentes durações de tratamento, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses, diferentes tipos de stents. Ou seja, se você aplicar uma matemática de permutação, isso nos dava, ou nos dá hoje, 2,8 milhões de opções para tratar esse paciente. Aí complica. Pedro, eu não gosto de falar essa frase, mas quando nós nos formamos, né? Que dá a entender que a gente é velho, a gente não é. Era mais fácil, porque só tinha aspirina, clopidogrel e varfarina. E só tinha um tipo de stent. Hoje, assim, ficou uma loucura, porque é muito medicamento diferente em cada uma dessas Sem dúvida, classes. então é muito bom, mas por outro lado, imagina, como que a gente pode ter uma diretriz que contemple 2,8 milhões de opções? Impossível. Então a única maneira da gente poder realmente arrumar esse gap da medicina era vamos escolher algumas dessas combinações, não dá para escolher todas, são 2,8 milhões, vamos escolher algumas e dessas a gente vai testar no estudo prospectivo. E foi exatamente o que a gente fez nos estudos de FA e doença coronária com ou sem angioplastia. E aí, nesses estudos, cada um tem suas características, tiveram um estudo com pelo menos cada um das drogas, tá certo? Teve com a Apixabana, teve com a Rivaroxabana. Começou até com o Wurst com a varfarina. Com a própria varfarina. Com a própria varfarina. Tripla Isso. versus dupla. Isso, o primeiro foi em 2013, lá com o Wurst, com a varfarina, exatamente. Suspender a aspirina ou não, mas com a varfarina. Depois a gente teve o Pioneer, depois a gente teve o Redual, depois a gente teve o Augustus, e depois a gente teve o estudo com a Idoxabana. E lembrar que esses estudos, se a gente analisar como um todo, qual que é a lição que a gente aprendeu? Que hoje, inclusive, é a recomendação das diretrizes classe 1A, porque a gente tem dados robustos, e fundamentalmente foi baseado no desenho do estudo Augustus, que foi o mais robusto de todos, foi o maior, Fatorial, né? foi o fatorial, foi o que deu 2 respostas de maneira independente, mas a gente aprendeu que nesse cenário, Remo, menos é mais. A gente aprendeu que sim, é seguro depois dos primeiros 5, 3, 7 dias suspender a aspirina e seguir apenas com um DOAC, por exemplo, a Apixabana, como foi no Augustus, com o inibidor P2Y12 como o clopidogrel, que pode ser suficiente para a maior parte dos pacientes, e a aspirina vai ser usada só peri-procedimento, peri-síndrome coronariana aguda, peri-angioplastia. Na hora da alta, a gente para a aspirina e vai com a terapia dupla, um DOAC mais um inibidor P2Y12 por pelo menos 12 meses, e depois de 12 meses a gente para o inibidor P2Y12 e continua apenas com o DOAC. Por quê? Porque o DOAC vai proteger tanto a doença coronária como a FA. Já o antiagregante ele vai contribuir só para aumentar o sangramento e não vai acrescentar nenhuma proteção a mais do ponto de vista de doença coronária ou de AVC. Então é como minha avó falava, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Agora, como aqui a atualização é direto da fonte, só queria lembrar para a audiência o seguinte, tem um estudo, né, Renato, que nós estamos inclusive liderando, junto com a Universidade de Berna, na Suíça, que é o estudo Matrix 2, você é um dos PIs, os chairs, e ele vai tentar uma estratégia até mais avançada, que é, de repente, no primeiro mês, você deixar só um anti-ADP. Isso. Só que aí teria que ser ticagrelol, não clopidogrel. Ou que faz prasugrel. parte daquelas 2,8 milhões. É, Então, quando a gente fez esses estudos, a gente escolheu 4 opções. exatamente. Terapia tripla com varfarina, terapia tripla com DOAC. Terapia dupla com varfarina, terapia dupla com DOAC, sem aspirina. Essas foram as 4 testadas, mas existem várias outras. Então, agora a gente está testando uma nova, que é talvez no primeiro mês nem usar o anticoagulante, usar só um antiagregante, 2 antiagregantes, mas um mais potente do que o clopidogrel, como o ticagrelor ou o prasugrel, e vamos ver se funciona. E falando também, agora mudando para uma área também que gerou muito debate. E Pedro, esse tem a ver com o estudo que você liderou, o Renato também estava, é a questão da valvopatia. Às vezes eu me pergunto assim, será que o doente valvopata é igual ao paciente sem valvopatia? É uma briga, assim, né? E aí nós tivemos um estudo brasileiro, inclusive, com o HCO, vocês lideraram também pelo BCRI, que foi o estudo RIVER AF, que foi um estudo com pacientes apresentando, que tinham histórico de prótese biológica mitral. Nesse estudo, Pedro, a gente viu a comparação de rivaroxabana e varfarina.
E aí, qual que foi o resultado? Nessa população, dá para usar DOAC ou é melhor evitar? Então, esse estudo foi um estudo muito importante porque essa lacuna, como o Renato colocou, que era o paciente com... Assim, embora inicialmente chamava-se doença FA valvar, é um termo que depois caiu em desuso, porque nos estudos pivotais de FA tinham muitos pacientes com doença valvar e doença valvar moderada, clinicamente relevante, representando quase todas as doenças valvares, exceto a doença reumática, e particularmente estenose mitral moderada importante, e pacientes com prótese valvar, embora em alguns estudos fosse possível incluir um paciente com prótese biológica, muito pouco representados. Então, prótese mecânica não tinha, estenose mitral reumática moderada importante, de uma maneira geral, não tinha, e no caso da prótese biológica tinham alguns poucos pacientes, mas muito pouco representados. Então havia necessidade de estudar melhor esse paciente que a gente não sabia, e particularmente esse grupo de pacientes, aqui colocando no nosso cenário brasileiro, eram pacientes que a gente usava varfarina, tinha muita dificuldade de controle, é um paciente com fibrilação atrial, átrios grandes, porque obviamente colocou a prótese por uma doença valvar, e ter uma alternativa era muito importante para esses pacientes. Então o estudo foi também desenhado como não inferioridade. A gente usou um método para avaliar esse desfecho também, um método diferente do habitual, que é o Restricted Mean Survival Time. Então a gente avaliou o desfecho primário através desse método, uma avaliação de desfechos compostos, e a pergunta foi se rivaroxabana seria não inferior à varfarina nesse cenário. Então a gente fez essa avaliação, o estudo mostrou na análise primária, na análise principal do estudo, atingindo critérios de não inferioridade, mas não atingiu critérios de superioridade na análise por intenção de tratar. Depois, quando a gente fez outras análises on treatment per protocol, a gente identificou até eventualmente uma diferença favorável à rivaroxabana, mas como a análise primária não foi identificada a superioridade, a mensagem do estudo é que, de fato, a rivaroxabana seria uma alternativa, é uma alternativa para esse grupo de pacientes. Esse estudo foi publicado no New England, dando aí uma alternativa para esses pacientes. Só que o nosso estudo foi um estudo que a gente também acompanhou os pacientes por 1 ano. Então, assim, esse é um outro também disclaimer que eu acho que é importante em relação ao estudo River, porque depois a gente vai entrar numa discussão mais ampla que motivou, inclusive, uma subanálise nossa, especificamente dos pacientes reumáticos, que foi após a publicação do estudo Invictus. Então, resumindo agora, fechando o assunto, para os pacientes com prótese valvar, o Renato vai comentar bem sobre prótese mecânica, que ele liderou um dos projetos, que foi realmente devastador quando saiu o Realign e todo mundo ficou muito preocupado. Para prótese biológica, o estudo River, inclusive, mudou diretriz europeia, considerando de fato a rivaroxabana como uma alternativa, os DOACs, na verdade, como alternativa para esses pacientes, mas a gente tem aí alguns outros aspectos relacionados à doença valvar, particularmente na doença reumática, que vale a pena a gente explorar aqui nessa nossa discussão, Raimundo. E você falou então da prótese biológica, agora colocando um outro cenário, que aí com o CFA, que é a prótese metálica. A prótese metálica a gente precisa de anticoagulante, e aí seria maravilhoso se nós pudéssemos, né, Renato, ter a alternativa do DOAC. Sem dúvida. Só que assim, o primeiro tiro já foi pela culatra, que foi o estudo Realign. Aliás, eu estava na apresentação, vendo a apresentação no ESC, foi escândalo, né? O pessoal, o que é isso? Foi um dos poucos estudos que eu vi, que aumentou trombose e aumentou sangramento. Pois foi desastre o resultado. Foi ruim para os dois lados, né? Foi ruim para os dois lados. E aí depois, Renato, você liderou um outro estudo que eu tinha muita esperança. Eu tava, poxa, gente, esse vai dar certo, agora vai. Que foi o estudo PROACT, TNA, né? E que ele testava algo parecido, mas até com alguns aperfeiçoamentos. E aí, deu certo ou não? Então, como a gente tá falando de história aqui, estudo Realign em 2013. Isso. Ou seja, desastre da bigatrana foi pior que varfarina, aumenta a trombose, aumenta a morte e aumenta o sangramento. Bom, durante anos depois disso, não podia se falar em DOAC em prótese mecânica. Exato. Porque todo mundo estava com muito medo. E aí a gente foi fazer uma análise crítica e detectamos algumas coisas, alguns aspectos no desenho do estudo, Realign, que talvez pudessem ser melhorados. Exemplo, talvez não usar um inibidor direto da trombina, talvez usar um inibidor de fator 10A, que a biodisponibilidade é maior. Talvez fugir dos primeiros 3 meses pós-troca da válvula, porque no estudo Realign a maior parte dos eventos aconteceram nos primeiros 3 meses. Talvez usar uma válvula menos trombogênica, e a gente escolheu a válvula ON-X, que é uma válvula menos trombogênica.
Talvez escolher válvula só em uma posição aórtica, que é menos trombogênica do que a posição mitral. Então vejam que a gente refinou o desenho do Realign, e 10 anos depois, olha que isso, 10 anos depois, em 2023, a gente apresenta os resultados do estudo PROACT 10A, que testou a apixabana nesse cenário dessa válvula menos trombogênica, e veja que interessante, o estudo é interrompido no meio porque houve um aumento substancial de fenômenos tromboembólicos e de AVC relacionado à válvula no grupo apixabana, ou seja, a apixabana perdeu para a varfarina. Então, na minha visão, essa foi realmente a decisão final. Last nail on the... Isso. Que realmente, no paciente com prótese mecânica, a varfarina é o padrão ouro e nós não devemos usar, de maneira geral, os DOACs. O que sobrou de esperança para a prótese mecânica é que agora nós estamos testando também um estudo que você trouxe para o Brasil, que nós estamos liderando no BCRI, é o estudo LIMIT, que vai avaliar um valor mais amigável, um pouco menor de INR para os pacientes com prótese aórtica. Correto. Para ver se isso aumenta a segurança. Mas, realmente, depois desses dois aí, foi banho de água fria, né? O DOAC já era, pelo menos... Depois disso, a gente vai ficar com a varfarina. E a varfarina pegou assim na sequência, né? Todo mundo achando que ela ia morrer, esperando aí o Invictus e o PROACT. E na sequência, ela derrubou 2 vezes e mostrou que ela é a rainha mesmo, como o Renato fala, no sentido que ela não vai morrer, ela vai ter o seu espaço. Ela tem o seu espaço. Sem dúvida. E o espaço foi caracterizado com muita propriedade nessa década, na situação de prótese mecânica, e com o estudo Invictus, que foi testando no cenário, já me antecipando aqui, no cenário de doença reumática, que no Brasil é muito prevalente, e a gente apostava que a varfarina ia perder. Então o estudo Invictus testa aí a rivaroxabana versus a varfarina, e o que acontece? A varfarina ganha ou diminui eventos importantes como AVC, morte vascular inclusive, embolia sistêmica, quando comparado com a rivaroxabana. Interessantemente, essa diferença só começa a aparecer depois de 18 meses. Então, nos primeiros 18 meses, a diferença não existia. Na verdade, até favorecia a rivaroxabana. E depois de 18 meses, as curvas se cruzam. E a gente tem até um aumento de mortalidade com a rivaroxabana nesse cenário. Portanto, hoje, doença reumática mitral, moderada a severa, a droga de eleição chama-se varfarina. Esse estudo, inclusive, ele tem algumas questões curiosas. Primeiro que eu apostei um vinho e perdi, porque eu jurava que a rivaroxabana ia ganhar, então nunca mais eu aposto esse tipo de coisa, Pedro. Segundo ponto é que quando teve a apresentação no congresso, o apresentador falou assim, "Are you ready for this?" Quer dizer, tá todo mundo preparado para isso, porque foi realmente surpreendente. E terceiro, que o comentarista da sessão, que foi você, Renato, falou uma frase que eu achei sensacional. Você terminou seu comentário dizendo assim, pessoal, é por isso que nós precisamos de ensaios clínicos randomizados. Por quê? Porque até aquele momento, eu incluindo, eu vou me entregar, eu tinha como conduta dar uma chance de não usar varfarina para estenose mitral com FA. Sem dúvida. E muita gente fazia isso. Sem dúvida. E agora já era, Esse né? foi o estudo mais importante do ESC de 2 anos atrás. Eu tive o prazer de discutir, né, ser o debatedor, então tinham 10 mil pessoas na sala. E uma das coisas que eu falei foi: ninguém poderia esperar esse resultado. Nem eu falei. Eu falei isso na minha apresentação. E segundo, que eu terminei, que eu acho que é fundamental, e vocês, a gente vive isso todos os dias, esse é o exemplo clássico de por que não adianta chutar, achar na medicina. Porque a gente vai errar. A única maneira é a gente fazer os ensaios randomizados bem feitos. Não, perfeito. E já que falando em ensaio randomizado, Renato, agora eu tenho uma pergunta para você e Pedro, que também me parece uma questão ainda não resolvida. O que eu faço num paciente com FA que dialisa? Porque, veja, a primeira pergunta é de se esperar que... devo anticoagular, essa é a primeira pergunta. É de se esperar que deva anticoagular. Só que eu já vi muito néfro dizer assim, não, mas para que anticoagular? Ele já toma heparina na diálise. Pedrão, bola na fogueira para você. O que é que você faz? E aí? Não dá nada, dá aspirina e acha que está tratando? Como é que é?
usando também, parafraseando o Renato, quando você não sabe o que fazer com o paciente, o melhor lugar para ele estar é numa pesquisa clínica. Então, se eu tiver uma pesquisa clínica, tenha certeza que é onde eu gostaria de incluir meu paciente. Não tendo a pesquisa ainda disponível para colocar meu paciente, é uma decisão compartilhada, Remo. Aí não tem como a gente estabelecer uma regra se eu não tenho uma evidência clara para tomar essa decisão. E aí é pesar muito riscos e benefícios da anticoagulação, valores e preferências do paciente. Não dá para colocar uma regra única para esses pacientes. Mas a única regra que eu, na verdade, poderia colocar é colocar ele no clinical trials. Tendo essa disponibilidade, tenha certeza que é a melhor conduta. E, Renato, falando em clinical trial, você liderou um que foi o Renal AF e teve um parecido na Europa, se não me engano. Bom, e aí, deu a resposta? Perfeito, eu acho que o Pedro falou bem, a gente não tem essa resposta, a gente fica tentando buscar se o DOAC pode ser usado ao invés da varfarina, mas a pergunta vem até antes, será que a gente tem que anticoagular esses doentes? A gente não tem nem essa resposta, os dados com a varfarina são dados péssimos, de estudos observacionais e que não nos dão essa resposta. Então, até voltando para a pergunta, o que eu faço? Eu individualizo, mas varfarina eu não uso para o paciente dialítico. Porque o risco é muito maior do que o benefício se a gente avaliar hoje. Eles sangram demais. Assim. Sangram demais, tem calcificação patológica, o RNA é impossível de controlar. Então, assim, é muito, muito difícil usar a varfarina no doente dialítico. Mas a gente não sabe se eu tenho que anticoagular ou não. A gente tentou com algumas iniciativas e elas foram falhas. Nós não conseguimos dar a resposta porque os estudos não terminaram como a gente gostaria. Ou eles eram muito pequenos. Então passaram a ser apenas estudos exploratórios que mostram que, olha, talvez a apixabana possa ser interessante. Como ela é aprovada nos Estados Unidos para uso em diálise, a gente tem dados de mundo real que confirmam uma certa eficácia e segurança, mas o desenho dos sonhos, Remo, o desenho que o mundo espera é um desenho que nenhum outro país conseguiu fazer, que nenhum outro investigador conseguiu fazer, que é um estudo com 3 braços. O paciente com FA em diálise, que vai ser randomizado para varfarina, para um DOAC ou para nada de anticoagulação. Para ver, primeiro, a anticoagulação é benéfica ou não nesses doentes. Se for, aí sim avaliar o DOAC é melhor ou não do que a varfarina. Então, esse é o desenho perfeito. Esse é o desenho que o mundo está esperando. Esse é o desenho que eu costumo brincar que o New England tem um espaço na parede ali para poder, quem fizer, emplacar e que o mundo não conseguiu fazer. E a boa notícia é que a gente está fazendo esse estudo no Brasil, você está ajudando a liderar, que é o nosso estudo Visionaire. Exato. Esse é um estudo que vai dar a resposta. Esperamos aí que ele tenha aí traga realmente essa resposta para o mundo. É um orgulho dizer que é um estudo brasileiro, uma liderança, um estudo do PROAD, feito em parceria BCRI e Sírio. E é o estudo dos sonhos que você falou, né, Renato? Porque primeiro a gente vai ter essa resposta anticoagulante versus nada. Aliás, tem uma história curiosa que quando a gente foi falar com o Comitê de Ética, o Ministério da Saúde, sempre vinha a pergunta, mano, por que tem o braço nada? Sem dúvida. E aí tem um dado interessantíssimo. Olha só, Pedrão. Fizeram uma enquete lá nos Estados Unidos pela National Kidney Foundation com os nefrologistas, perguntando assim, você anticoagula esses doentes, sim ou não? Sabe qual foi a resposta? Metade dizia, sim, eu anticoagulo. E a outra metade dizia, não é para anticoagular. É que pode. Exato. Então não Perfeito tem, equipoise. Exato. Não tem realmente nem consenso assim, entre os próprios especialistas sobre o que fazer. Então é o cenário que realmente necessita disso. Não, e o ideal para um estudo clínico, porque quando metade acha que tem que dar e metade acha que não tem que dar, é porque a incerteza é total. Portanto, a gente tem que fazer um ensaio clínico. Exato. E ainda, se fossem colocar a pergunta qual o anticoagulante, aí ia ser uma loucura, porque aí você tem a varfarina, tem os outros DOACs, né? Os 3 anti-10A que a gente tem no Brasil, e ainda tem a pergunta qual que é a dose, a justa. É realmente uma pergunta que está totalmente no escuro. Assim. A gente está aguardando muito esse estudo e para poder saber o que fazer com esse paciente. Então, para o renal dialítico, pessoal, é uma bola na fogueira. Esse vocês vão ter que aguardar o Visionaire terminar. Correto. Embora, né, Renato, você falou que o FDA aprovou lá nos Estados Unidos a apixabana. Né? Lá a gente consegue usar. Obviamente, foi aprovado baseado em estudos de farmacocinética e dinâmica, com 16 pacientes. Quer dizer, muito questionável, mas de tamanha
é a necessidade de alternativas que o FDA acabou aprovando. E os estudos de mundo real confirmam a eficácia e segurança, mas de verdade nós ainda precisamos fechar esse gap, que talvez seja um dos únicos remanescentes mais importantes na era do DOAC. E, bom, pessoal, se a gente for falar de anticoagulação, ainda mais com o Renato aqui, a gente vai ficar 10 horas seguidas falando. É muito tema interessante e muita coisa por vir. Nós só falamos aqui, rapidamente, alguns estudos que nós estamos liderando e ainda tem muito mais, muitas perguntas para responder. Mas, Renato, para a gente finalizar, tem outras questões que têm aparecido. Uma que também uma contribuição sua é a FA subclínica. Essa é outra pergunta do consultório, Pedro. O cara chega para você com FA no Holter, que agora todo mundo pede Holter, né, no check-up, ou então às vezes ele tem um marca-passo e você interroga e tem lá um FA e tudo mais, você pode verificar no marca-passo. E aí, anticoagula ou não? Eu confesso que eu não sei o que fazer, porque o que a gente aprendeu até hoje é da FA manifestada clinicamente no eletro. Agora, essa FA que é um achado, a gente não sabe o que fazer. Fica até uma dica para o pessoal depois a ver os nossos vídeos de highlights do ESC e do Congresso American Heart. Porque falou disso, exatamente. Porque não só vai abordar esse tema, mas vai abordar uma questão também metodológica de pesquisa. Será que eu tomo uma decisão com um estudo que foi interrompido, por exemplo, como o NOAA, ou eu preciso de um estudo, vamos dizer assim, definitivo que vai trazer essa resposta? Agora, e ainda tem um complicador, Renato. Agora, com essa moda toda de wearables, o que você vai fazer, por exemplo, quando um paciente chegar para você, doutor, tive uma FA aqui no Apple Watch, e aí, anticoagula ou não? Eu fico coçando a mão para anticoagular, mas também eu fico um pouco de medo, porque... Sem dúvida. E aí, qual que é o cenário atual disso, Renato? Perfeito. De novo, a gente poderia falar até amanhã aqui sobre esse cenário, mas é uma pergunta muito importante. O RT já foi o maior estudo, né? A gente teve o prazer de liderar esse estudo com o meu amigo Jeff Healy no Canadá. E a gente olhou nos pacientes que têm FA subclínica, portanto, não tem FA clínica, não tem FA no eletro de 12 derivações, mas tem FA em um dispositivo implantado, como marca-passo, CDIs. Então, ou aqueles loop recorders mais contínuos. Então, essa foi a população. A gente sabe que esses doentes têm risco de AVC, mas o risco não é tão alto, e a gente não sabia se valia a pena anticoagular ou não. A gente fez o estudo Artesia, 4.000 pacientes, muitos países, e a gente mostra que, sim, a anticoagulação com a apixabana reduziu o AVC e a embolia sistêmica em 37%. Óbvio que teve um preço, porque o comparador foi versus aspirina. E lembrar que a aspirina foi usada aqui não com o intuito de diminuir o AVC, mas simplesmente porque os pacientes têm doença coronária, têm doença carotídea, têm doença periférica e, portanto, precisam usar aspirina. E a gente mostrou que teve o benefício isquêmico, aumentou o sangramento. Mas não é tão simples fazer essa análise, porque a gravidade do AVC que diminuiu a apixaban foram AVCs muito graves. Foram AVCs fatais, com sequelas muito graves, que a apixabana reduziu. E os sangramentos que ela causou não foram um aumento de sangramento intracraniano ou hemodinâmica, que levou a hemodinamicamente o paciente a instabilidade hemodinâmica, ou que foi em órgão crítico ou foi fatal. Então, sim, houve sangramentos maiores, mas a grande maior parte deles foi manejado tranquilamente clinicamente. Então, aí são dados que nós damos para o mundo, estudo publicado no New England, mostrando que há o benefício de anticoagular, mas há um aumento de risco de sangramento. Então, agora a gente está tentando definir qual que é o grupo de doentes que mais se beneficia dessa anticoagulação. Então, a gente já sabe que os pacientes que têm um CHA-2-VASc maior que 4, o paciente que tem AVC prévio, o paciente que tem 75 anos ou mais, esses são os grupos que o risco de AVC é maior que 2% ao ano, portanto, indicação de anticoagulação precisa, e por você diminuir AVCs graves e causar sangramentos não tão graves, o benefício de anticoagulação está estabelecido. Um detalhe interessante desse estudo é isso que você comentou de o grupo apixabana ter reduzido AVCs graves em relação à aspirina. Então, Pedro, essa história de dar aspirina para fibrilação atrial é para tratar o paciente ou para tratar o médico? Não é para tratar, na verdade não vai tratar ninguém, né? Vai só causar
malefício, que é o risco de sangramento, mas não vai conseguir prevenir AVC. Meta-análises que olharam todos os estudos com a aspirina não conseguiram nem demonstrar efetivamente o benefício dela na prevenção do AVC na FA, e obviamente aumentou o risco de sangramento. Se a gente pegar o estudo AVERROSE, até como um comparador clássico aí do paciente com FA, a pixabana versus a aspirina, a taxa de sangramento da pixabana com a aspirina foi semelhante e houve uma redução expressiva, mais de 50% de redução do risco de AVC com a pixabana. Inclusive, os pacientes descontinuaram mais a aspirina do que a própria pixabana. Então, aspirina, para essa finalidade, para tratar, para prevenir AVC no paciente com FA, não tem indicação. Mas como o Renato falou, não foi com essa finalidade. O paciente já tem uma outra indicação, por isso que o grupo controle eles usaram isso. Em relação ao wearable, só para terminar o que o Remo tinha me perguntado, o Artesia, o estudo NOAA, não mostram o wearable, não dá a resposta para o que fazer em relação aos wearables, porque lá, nesses estudos nossos, eram pacientes que tinham um dispositivo implantado. E só lembrando que o estudo NOAA, apesar de ser interrompido na metade, ele está totalmente de acordo com o estudo Artesia. Os resultados são muito parecidos, na mesma linha. Eles só não tiveram poder estatístico para mostrar... Foi um dos questionamentos que a gente fez na live. Por que interromper um estudo que estava com hazard ratio, acho que era 0,8 alguma coisa? Isso, favorável. Quer dizer, foi interrompido, na minha opinião, de maneira prematura, errada, né? Não adequada. Mas, só para lembrar que os estudos estão alinhados. Agora, o que fazer naquele paciente que tem um Apple Watch? Que chega para a gente e cada vez mais vai estar chegando. Então, a gente não sabe o que fazer. Esses casos hoje têm que ser individualizados e conversados com os pacientes, mas a boa notícia é que tem um estudo grande, liderado pelo Mike Gibson, de 180 mil doentes, onde a gente está avaliando se vale a pena ou não anticoagular o doente que tem um wearable, como o Apple Watch, e aparece a FA nesse paciente. Então, é uma continuação desse tópico de screening / FA detectada por mecanismos outros que não o tradicional eletro de 12 derivações, e que a gente está fechando esses gaps gradualmente. E isso é um tópico importante. Eu acho que tem muita, como assim, a gente falou de várias. Então, esse é um tópico muito quente, porque é uma medicina que vai chegar cada vez mais para nós e vai gerar muita dúvida, né? Essa história de detectar cada vez mais esses parâmetros. E para encerrar, pessoal, porque, como eu falei, o papo está espetacular, então a gente podia aproveitar o Renato aqui para muito, mas eu queria só para encerrar falar o seguinte: tem uma classe nova de anticoagulantes que pode ser melhor do que os DOACs, Renato? Isso tem essa esperança, porque os DOACs já foram uma grande evolução. Os DOACs, lembrar, né, pessoal, que foram daí uma das grandes mudanças na medicina, inclusive gerou até o editor do New England escolheu o Aristóteles como um dos estudos mais importantes da década e tal. Só que dá para fazer algo melhor que os DOACs? Então, como que é isso? Essa pergunta é muito interessante, Remo, porque na verdade eu considero que a era do DOAC, que foi reconhecido pelo New England, mesmo que o Aristóteles talvez tenha sido o representante maior dessa classe DOAC para a medicina mundial, ela demora algumas décadas para aparecer na medicina, elas não acontecem todos os anos. E a gente tem uma felicidade de poder viver essa década, né? E eu tive uma felicidade de poder estar construindo essa década. Mas, assim, não acontece toda hora, né? Ela vem aí em ciclos de algumas décadas. E logo na sequência dessa primeira década e meia de DOAC, surge, teoricamente, uma nova classe, que são os inibidores de fator 11 ativado. Mas de onde vem essa ideia? Essa ideia vem lá da hemofilia, da hemofilia C, também chamada doença de Rosendahl, onde há uma deficiência de fator 11, e esses pacientes, teoricamente, apresentariam menos eventos trombóticos e não sangravam. Não sangravam dentro da articulação, dentro de órgãos-alvos, dentro o intracraniano. Então, dados observacionais falavam assim, poxa, se a hemofilia tem essa deficiência do fator 11 e o paciente, a princípio, tem menos eventos trombóticos e não sangra, será que olhar a fisiopatologia e a plausibilidade biológica na cascata de coagulação de inibir o fator 11 não pode ser muito interessante? E quando a gente vai ver isso, é muito interessante. Sabe por quê? Porque pela primeira vez, teoricamente, o inibir o fator 11 significa fazer o seguinte: ter a capacidade de prevenir o trombo ruim, mas manter a capacidade de coagular, de fazer o trombo bom. Isso é um sonho, hein? Ou seja,
pelo mecanismo de você poder atuar mais na via de contato. Uhum. Na hora que você inibe o fator 11, você evita o trombo ruim, porque você não tem aquele burst de trombina, mas você não mexe na via do fator tecidual e, portanto, a trombina ainda é produzida em quantidades para garantir que o trombo benigno se forme. Portanto, não sangra, mas atua no trombo maligno via o burst de trombina, porque o fator 11 via a via de contato, não a via de fator tecidual, ela está inibida no fator 11, consequentemente, você inibe o trombo ruim e mantém o trombo bom. Poxa, maravilhoso. A teoria é linda. Existe um hype muito grande. Agora cabe a nós fazermos os estudos, achar de novo qual é a dose, qual é a duração, qual é a população, como usar, e testar isso em estudos fase 2 e fase 3. Fizemos os estudos fase 2, foram muito promissores para FA, foram promissores para pós-AVC, não foram tão promissores para síndrome coronariana aguda, mas tem um racional. Então vamos para os estudos fase 3, que é o que está em andamento agora. Estudos grandes, fase 3, para tentar achar se esta teoria que eu expliquei aqui do trombo ruim, trombo bom, que é tão promissora e é tão animadora, vai ser traduzida do ponto de vista clínico de menos eventos trombóticos e menos sangramento. Lembrando que na FA agora o comparador não é mais a varfarina. Exato. É DOAC. O comparador agora é o DOAC. E não é qualquer DOAC, é a Apixabana. Porque a Apixabana foi considerada pelo FDA o DOAC mais seguro. Portanto, ele obrigou que o controlador, o grupo comparador, fosse a Apixabana. E para bater a Apixabana em segurança, os inibidores de fator 11A vão ter que suar a camisa. E, inclusive, teve um estudo que foi interrompido por... O primeiro deles, liderado por nós, na Duke University, o estudo Oceanic AF, 18 mil pacientes. O recrutamento estava indo super bem e o estudo foi interrompido pelo Comitê de Ética e Segurança porque a Apixabana foi superior, né? Ou seja, o Asundexian, que é a droga, o inibidor de fator 11A, ela foi inferior à Apixabana, ou seja, a Apixabana foi superior. Ou seja, o estudo foi interrompido, a gente vai apresentar esse ano ainda os resultados. Agora, por que isso aconteceu? Será que a classe não funciona? Será que esse conceito que eu expliquei aqui de trombo bom e trombo ruim é só teórico, mas na prática não existe? Ou será que a dose foi muito baixa? Então, aí isso é o que está sendo avaliado agora. A boa notícia é que tem outros programas em andamento, com doses mais elevadas e que não pararam. Estão em andamento. Então, no final, daqui 2, 3 anos, eu acho que a gente vai poder olhar para trás e entender melhor por que esse estudo foi interrompido e não deu certo. Então, vocês vejam que tem tanta coisa que ainda vai vir, a gente... É aquilo, né? Na medicina e na ciência, quanto mais nós encontramos respostas, mais perguntas surgem. E lembrar aquela frase mágica, né? Clássica da medicina. Ciência de verdades transitórias, transformadas em leis momentâneas para fins didáticos. Exatamente. Aliás, essa frase, a primeira vez que eu ouvi foi na enfermaria, né? Isso mesmo. Muitos anos atrás. Exatamente. Terceirona e tudo mais. Bons tempos aqueles, hein? Bom, esse aqui, pessoal, então foi o primeiro episódio do Cardio Update. Nós tivemos aqui a honra de ter realmente... A gente contou 100 anos em 1 hora, né? A gente começou nas vacas em Wisconsin até chegar agora. Começamos com as vacas e... Exatamente, as vaquinhas lá morrendo de hemorragia, até chegar aí aos anti-11A. E essa história ainda vai ter muitos capítulos para serem contados, então talvez a gente vai ter que fazer episódio 2, 3, só desse tema, né? Mas eu queria agradecer demais aí a sua presença, Renato, como um grande líder aí mundial no ramo sobre esse tema, e foi uma honra ter você poder sintetizar isso e mostrar também o papel do próprio Brasil, né, Pedro? Liderando as evidências. A gente teve o River, em breve teremos aí o Visionaire, o próprio Limit, Matrix. Quer dizer, tem muito estudo que agora o Brasil também vai ajudar a trazer essas evidências. E foi um episódio muito enriquecedor. Espero que você aí que acompanhou nos canais aí, YouTube, Spotify, possa ter tido uma atualização do que foi, do que é e do que está por vir FA. Então, Pedro e Renato, as últimas palavras aí, o que é que vocês
tem de consideração e de última mensagem para o nosso público? Bom, acho que esse primeiro episódio foi um episódio realmente marcante, porque mostra o que a gente falou, é o conhecimento direto da fonte, né? Então a gente teve a oportunidade aqui de, entre aspas, beber da fonte, ouvir toda essa história por quem participou ativamente e só pegando também um pouco desse exemplo pessoal, o estudo Aristotle, que foi o estudo aqui colocado até como o mais importante dos DOACs, reconhecido pelo New England, foi minha entrada também oficialmente na pesquisa clínica do Comitê de Adjudicação. Então tem uma história pessoal importante nesse estudo e um orgulho de fazer parte também, de certa forma. Que bom. Não, eu queria também agradecer, é muito gostoso conversar sobre esse assunto, poder ajudar e democratizar esse conhecimento de bastidores que muitas vezes não dá para saber só lendo o paper publicado. Quem nos conhece sabe que essa é a nossa missão, né, de democratizar o conhecimento, dar oportunidade para todos, para que todos possam ser melhor. Então, realmente, contar essa história, lógico que eu não tenho 100 anos de vida, mas contar essa história, particularmente dos DOACs, nas últimas 2 décadas, essa história se confunde com a minha história pessoal e, como o Pedro bem disse, né, a gente sempre trazendo todo mundo, toda a equipe junto. Naquele momento, as pessoas nem sabiam muito bem o que era adjudicação, o que era isso, e a gente estava trazendo para cá e deu oportunidade para quem era mais jovem, que era pós-residência, que estava começando a carreira na pesquisa, para o grupo sempre crescer. E o que é que a gente continua fazendo com os investigadores que trabalham com a gente, que trabalham conosco, com as instituições que trabalham conosco, para que a gente possa, como time, fazer aquilo e atingir resultados que sozinho a gente não conseguiria. E também acrescentando, Renato, com a formação de novos pesquisadores. Sem dúvida. A sua iniciativa de criar a Galen Academy, a gente trabalhando tudo isso junto, também é para que pessoas também ajudem a fazer e trazer essas ideias. Sem dúvida, porque daqui 10, 15 anos essas pessoas vão estar liderando, a gente espera que elas liderem e a medicina continue se evoluindo. Sim. Então, de novo, um prazer muito grande estar com vocês aqui. Espero que o público tenha gostado dessas histórias que reúnem os bastidores com a parte técnica e com a aplicabilidade clínica no dia a dia. E seguimos em frente aí, sempre buscando o melhor para os nossos pacientes. Então, pessoal, aqui nós encerramos o primeiro episódio do podcast Cardio Update com a história da anticoagulação na FA, com a atualização direto da fonte para você aqui na MD Health.